Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Aos 45 anos, Kevin não era apenas um CEO em um setor competitivo, ele era um pioneiro. Nascido em uma família modesta, ele ascendeu em um mundo onde a cor de sua pele era muitas vezes um obstáculo, e às vezes até mesmo um empecilho. Ele foi a exceção em um mundo de homens brancos, onde as carreiras dos negros eram frequentemente reduzidas a papéis secundários ou subordinados. Mas Kevin decidiu que essa realidade não o definiria. Desde os primeiros dias nos negócios, ele entendeu que teria que trabalhar 2 vezes mais, demonstrar disciplina rigorosa e adquirir conhecimento técnico impecável. Seus estudos na prestigiosa École Hôtelière de Lausanne, onde foi um dos poucos alunos negros, foram a base de sua ascensão. Sua ascensão na indústria hoteleira foi marcada por uma mistura de perseverança e sutileza. Em vez de impor sua autoridade pela força, Kevin conquistou respeito por meio de sua inteligência, sua capacidade de identificar as necessidades dos clientes e, acima de tudo, sua capacidade de entender a dinâmica humana em jogo em cada andar de seus hotéis. Não foi apenas a gestão de números ou contratos que fez dele um líder, mas sua capacidade de ouvir e entender as complexidades de seus funcionários, mesmo aqueles que trabalhavam nas sombras, nos bastidores. Os recepcionistas, os garçons, os maitres, mas também aqueles que passaram despercebidos, os funcionários da limpeza. Ele os considerava a alma invisível do seu império hoteleiro. Os hotéis que ele administrava eram paraísos de luxo, palácios onde os hóspedes esperavam ser atendidos com a máxima atenção. A reputação de seus estabelecimentos era bem estabelecida. Interiores opulentos com atmosferas suntuosas, salas onde não havia espaço para imperfeições. Cada cliente recebeu um serviço que atendeu ou superou suas expectativas. Mas Kevin sabia que por trás desse espelho de excelência, se escondia um rosto completamente diferente. A dura realidade dos funcionários, invisíveis aos clientes, muitas vezes exaustos, maltratados e abandonados. Kevin sempre acreditou que o verdadeiro teste de liderança está na maneira como você trata aqueles que você considera invisíveis. Ele integrou essa frase à sua filosofia de negócios desde o início. Ele sabia que um líder não poderia alegar conhecer seu negócio sem entender a realidade de todos que trabalhavam ali, aqueles cujo trabalho nunca era destacado, mas que, ainda assim, eram essenciais para o bom funcionamento da organização. Ao longo de sua carreira, ele teve o cuidado de evitar cair na armadilha de uma hierarquia rígida que deixava muito espaço para injustiças. Mas, apesar de seus esforços para manter uma cultura corporativa justa, relatórios, sussurros e comentários ainda chegavam até ele. Um relatório de satisfação do cliente, recebido durante uma reunião importante com sua equipe de gestão, chamou sua atenção. O grupo acaba de lançar uma auditoria de qualidade de serviços em um de seus principais hotéis, um palácio localizado no coração de Paris, conhecido por sua clientela exigente. Os resultados da pesquisa foram surpreendentes. Além dos comentários habituais sobre a qualidade da recepção e da comida, várias reclamações diziam respeito ao tratamento da equipe de limpeza. Graves acusações de jornada de trabalho excessiva, condições de trabalho degradantes e gestão autoritária e desumana. Essas reclamações vieram dos próprios funcionários, mas não foi a primeira vez que Kevin recebeu tais comentários. Na reunião de gestão, ele abordou a questão de frente, esperando obter uma resposta honesta e transparente. Acabei de ler a reportagem sobre o Hotel de Paris, disse ele, com a voz calma, mas firme. Parece haver um problema. Por que não soubemos dessas reclamações antes? E por que não há nenhuma ação concreta para resolver essa situação? Seu gerente geral, um homem na casa dos 50 anos, ostentando um ar de controle total, rapidamente ignorou as preocupações de Kevin com um aceno de mão. Tudo bem, Kevin. Esse tipo de reclamação é perfeitamente normal. Os funcionários sempre ficam um pouco insatisfeitos, mas essas coisas passam rápido. Essas histórias sobre condições de trabalho costumam ser mal entendidos. Temos um hotel de luxo, e alguns funcionários acham que isso significa que devem ser tratados como estrelas. Ele deu de ombros, despreocupado com o real significado daquelas palavras. Mas Kevin não se deixou enganar. Ele sabia que esses relatos não podiam ser mentiras. Os funcionários não tinham a voz que mereciam, e seu destino era frequentemente decidido a portas fechadas. Essa resposta tão rápida, tão desdenhosa, o preocupou profundamente.
Ele conhecia bem a dinâmica do poder e sabia que a desigualdade se manifestava de muitas formas, mesmo nas empresas de maior prestígio. Ele entendeu que por trás das paredes douradas de seu império hoteleiro, uma realidade muito mais sombria estava se desenrolando. Foi nesse preciso momento que uma ideia ousada germinou em sua mente. E se, para realmente entender a situação, ele próprio tivesse que se tornar uma dessas pessoas invisíveis? Um simples trabalhador de manutenção. Ninguém o reconheceria. Ele podia observar a realidade das coisas sem filtro, confrontar a verdade dos funcionários, ouvir o que eles não ousavam dizer na sua frente. Não seria fácil, mas Kevin sempre foi um homem de decisões corajosas. Ele sabia que para criar uma mudança real, precisava entender o sistema em sua totalidade, sem enfeites ou ilusões. Na manhã seguinte, ele foi a uma loja de fantasias e comprou um terno de trabalho simples, desgastado e antiquado, nada que chamasse atenção. Ele cortou o cabelo e se livrou da barba cuidadosamente aparada. Ele não queria nada que pudesse traí-lo. Depois, em completo anonimato, ele pegou um trem para Paris. Ao chegar ao hotel, ele se apresentou como um novo funcionário do departamento de manutenção, sem revelar sua verdadeira identidade. A transformação foi radical, mas ele só tinha uma coisa em mente: entender o que seus funcionários realmente estavam passando. Ele queria ver com os próprios olhos as condições em que trabalhavam, ouvir suas vozes sem filtros e ver até onde ia a hierarquia injusta que ele havia permitido florescer, apesar de seus esforços para evitá-la. O que ele descobriu nos dias seguintes mudaria sua visão de liderança e o colocaria num caminho de reformas profundas. Em seu primeiro dia como funcionário de manutenção, Kevin rapidamente se viu imerso na dura realidade. Ninguém sabia quem ele era, o que lhe dava total liberdade, mas também profunda solidão. Ele passava os dias limpando os corredores, esfregando o chão, lavando as janelas e lustrando todas as superfícies do hotel. A princípio, a tarefa parecia trivial, quase subestimada. No entanto, à medida que realizava essas tarefas, ele sentia um mal-estar crescente dentro de si. O que parecia uma simples tarefa de limpeza acabou se tornando muito mais do que uma tarefa árdua. Era uma metáfora viva para a invisibilidade e subjugação que esses trabalhadores sofriam. A cada varredura, a cada superfície polida, Kevin via as camadas de injustiça se acumularem. Os supervisores, muitas vezes arrogantes, passavam pelos corredores sem prestar atenção nele ou em seus colegas. Seus olhares deslizavam sobre eles como se fossem apenas sombras passageiras naquele vasto hotel de luxo. Kevin observou essa dinâmica com nova acuidade. Os funcionários de nível superior que ele conhecia em reuniões sociais nem se davam ao trabalho de cumprimentá-los. Por outro lado, assim que havia um passo em falso, mesmo que pequeno, uma repreensão severa era imediatamente emitida, geralmente na forma de sarcasmo ou desprezo. Mas a situação não era marcada apenas pela frieza do olhar superior. O que impressionou Kevin foi a intensidade das exigências, às vezes irreais, às quais a equipe de manutenção era submetida. As horas eram intermináveis, o trabalho físico exigia uma energia quase sobre-humana, mas tudo isso era invisível para os clientes. Eles viam apenas o brilho dos mármores e dos lustres, sem nunca levar em conta as mãos que trabalhavam nas sombras para manter essa ordem perfeita. Quanto mais Kevin observava, mais percebia a lacuna abismal entre os privilégios dos funcionários da gerência e os de pessoas invisíveis como ele. Certa tarde, enquanto Kevin empurrava seu carrinho pelo luxuoso saguão, um acontecimento impactou profundamente sua compreensão da realidade de seus colegas. Thierry, um gerente de aparência pretensiosa, estava em frente a um jovem faxineiro, Idriss, que tinha acabado de limpar as janelas do saguão. Após uma inspeção rápida, Thierry virou-se abruptamente para ele, com o rosto fechado. "Você não fez sua lição de casa direito", ele retrucou. Kevin parou em silêncio, ouvindo a cena. As janelas estavam perfeitamente limpas, mas Thierry estava claramente procurando uma oportunidade para menosprezar Idriss, um jovem de origem norte-africana. "Você está aqui para fazer o seu trabalho, então faça-o direito. Francamente, você não está com a cabeça no lugar. Talvez fosse melhor deixar você na máquina de lavar louça", continuou ele, com um olhar frio e desprovido de compaixão. Idriss, com os ombros caídos, abaixou a cabeça, mas seus olhos estavam cheios de frustração e vergonha. Kevin sentiu um turbilhão de raiva crescer dentro dele. Não era apenas uma questão de trabalho de má qualidade, mas uma questão de dignidade humana.
Era uma humilhação sistemática que se repetia todos os dias, com a total indiferença dos superiores. Nos dias seguintes, cenas de injustiça se sucederam. Kevin observou a incrível resiliência de seus colegas, sua capacidade de aceitar humilhações sem nunca se rebelar, seu desespero palpável. Entre elas estava Marie, uma mulher negra na faixa dos 40 anos que trabalhava no prestigiado hotel há mais de 20 anos. Ela era uma das pessoas mais competentes que ele já conhecera, mas, apesar de sua lealdade e comprometimento, nunca foi reconhecida por seu verdadeiro valor. Seu sonho de se tornar um líder de equipe foi destruído por uma hierarquia branca e conservadora que preferia manter cargos de responsabilidade em uma esfera exclusivamente privilegiada. Maria tinha aprendido a se contentar com pouco, mas no fundo havia uma frustração surda, uma dor de ser constantemente ignorada. Mas um dos momentos mais marcantes para Kevin ocorreu quando ele cruzou o caminho de Madame de Montfort, uma cliente regular que parecia incorporar a opulência e a frieza do mundo que ele um dia frequentou. Ela entrou na suíte e, assim que o agente de limpeza pôs os pés no quarto, disse a ele em tom gélido: "Você colocou muito purificador de ar no meu quarto. Estou tendo enxaquecas. É insuportável." Kevin sentiu sua raiva crescendo, mas manteve a calma. "Sinto muito, senhora, vou corrigir isso", ele respondeu, sabendo muito bem que seu papel na situação era puramente periférico. Mas Madame de Montfort, como muitos outros clientes, o via apenas como uma figura decorativa, um objeto invisível que ela podia tratar com desdém. Ela era uma daquelas hóspedes que inconscientemente reforçava a hierarquia injusta ao ver o hotel apenas como um lugar de opulência, sem reconhecer as almas por trás das paredes brilhantes. Kevin sentia cada situação como um fardo adicional, um tapa silencioso, mas brutal, na cara dos trabalhadores invisíveis. Mas lá no fundo, algo começou a tomar forma em sua mente. Ele não era mais apenas um observador. Ele se tornou a voz dos que não são ouvidos e sabia que essa experiência mudaria profundamente sua perspectiva sobre liderança. O verdadeiro teste de sua posição de poder, ele disse a si mesmo, agora estava em sua capacidade de reverter a ordem das coisas, de dar ao invisível o reconhecimento que ele merecia. A revelação final veio numa tarde cinzenta quando Kevin, exausto e desmoralizado por tudo o que havia observado, estava em um dos corredores de serviço. Sua mente estava sobrecarregada pelo cansaço acumulado e pelas injustiças que ele testemunhava diariamente. Ele viu os olhares frios dos supervisores, ouviu o sarcasmo direcionado aos trabalhadores e observou como alguns funcionários eram tratados como máquinas, ferramentas intercambiáveis. Mas naquele dia, enquanto caminhava por um corredor, ele viu um grupo de executivos em um intervalo, reunidos em volta de uma mesa baixa, café na mão, trocando sorrisos cúmplices. A princípio ele pensou que fosse apenas uma conversa casual, mas o que ouviu o deixou paralisado. Um dos executivos, um homem de 40 e poucos anos com ar presunçoso, começou a falar com uma brutalidade desconcertante. "Essas pessoas estão aqui para trabalhar duro, sem fazer perguntas, pelo menos. Não há necessidade de pagar mais a elas. Elas só precisam estar felizes por terem um emprego." O tom dos outros era igualmente zombeteiro. Eles riram, alguns dando tapinhas nas costas uns dos outros, outros zombando da docilidade dos trabalhadores da manutenção. Kevin sentiu um vento de revolta percorrer seu coração. Essas palavras soaram como um sino, e ele finalmente entendeu a extensão do problema. Não era simplesmente uma questão de salário ou condições de trabalho insuportáveis, mas um desprezo sistemático, uma desumanização total dos funcionários. Para eles, essas pessoas não passavam de ferramentas, fantasmas que se moviam nas sombras para manter a ilusão de um mundo perfeito. Foi um ponto de virada. Kevin sentiu a raiva crescendo dentro dele, mas sabia que precisava manter a calma. Ele se escondeu silenciosamente em um canto, com as mãos tremendo de raiva e desgosto. Ele percebeu que o que havia observado não era uma simples falta de apreço pelos funcionários, mas uma negação fundamental de sua humanidade. A hierarquia do hotel operava como um sistema fechado onde apenas os que estavam no topo importavam, e todos os outros eram forçados a permanecer nas sombras, invisíveis e mudos, não importava o quanto tentassem. Nos dias que se seguiram, Kevin percebeu que a decisão que tinha pela frente não era mais uma questão de simples ajustes. Ele se deparou com um sistema profundamente enraizado, baseado em valores de dominação e exploração. Mas ele também sabia que não podia continuar se escondendo. Ele tinha que agir, e faria isso radicalmente.
Ele escolheu revelar sua verdadeira identidade a um grupo de funcionários que, ao longo das semanas, notaram sua atitude atenciosa, cuidadosa e respeitosa. Esses poucos colegas foram os únicos que viram além do simples traje de trabalhador de manutenção e que notaram a dignidade e a consciência de Kevin. O choque foi enorme quando Kevin anunciou a eles que ele era de fato o CEO deles. Espanto e confusão se misturavam em seus olhos. Alguns nem acreditaram. Eles pensaram que era uma brincadeira. Mas Kevin os tranquilizou explicando que queria entender a realidade deles antes de tomar decisões que os preocupassem. Foi um momento de verdade, uma libertação para aqueles que se sentiam presos pela própria invisibilidade. A verdadeira revolução ocorreu alguns dias depois dessa revelação. Kevin convocou uma reunião com os executivos do hotel, aqueles que o ignoravam e desprezavam, e disse a eles que era hora de reformar fundamentalmente a estrutura do hotel. Ele estava preparando seu plano há semanas e estava pronto para colocá-lo em prática. Na presença de todos os diretores, ele anunciou que a estrutura salarial seria completamente revista. Não há mais como manter essas diferenças abismais entre os funcionários. Os salários aumentariam e as condições de trabalho seriam melhoradas. Mas não foi só isso. Kevin também propôs implementar treinamentos de liderança inclusiva para todos os gestores, para que eles pudessem entender a realidade de seus funcionários e o peso da hierarquia opressora que eles mantinham. O ponto alto da reunião foi quando ele anunciou que iria contratar um consultor de diversidade para trabalhar especificamente com gerentes. Kevin sabia que sem esse treinamento, sem esse questionamento de seus preconceitos, essas mudanças permaneceriam superficiais. Ele não queria simplesmente corrigir injustiças aparentes. Ele queria transformar profundamente a cultura da empresa, para que ela se tornasse mais humana e mais igualitária. Este anúncio teve o efeito de uma bomba na sala. Os executivos, geralmente arrogantes e seguros de seu poder, ficaram surpresos. Alguns tentaram protestar, mas Kevin não lhes deu espaço. Ele havia tomado sua decisão e a manteria. A notícia de sua decisão se espalhou rapidamente pelo mundo dos negócios. A história de Kevin Diallo se tornou um símbolo de liderança consciente e respeitosa. Sua transparência, seu desejo de entender verdadeiramente a realidade dos trabalhadores e seu comprometimento em implementar ações concretas para melhorá-la lhe renderam a admiração e o respeito tanto de funcionários quanto de gestores. O que ele conquistou não foi simplesmente uma questão de reformas salariais, mas uma profunda mudança de mentalidade, um questionamento do status quo que governava a hotelaria e, por extensão, muitos outros setores. Os funcionários, que antes se sentiam invisíveis e negligenciados, começaram a ver mudanças tangíveis. Eles finalmente se sentiram vistos, ouvidos e valorizados. Kevin não apenas reformou figuras ou restabeleceu uma hierarquia mais justa. Ele trouxe um sopro de dignidade e respeito, dando aos seus funcionários não apenas condições de trabalho decentes, mas também a capacidade de se levantar com orgulho. Kevin, agora um modelo respeitado de liderança, sabia que reformar um sistema tão profundamente arraigado tinha que começar de baixo. Ele iniciou essa mudança de dentro, com aqueles que eram invisíveis. E essa transformação, embora ousada, mudaria o hotel para sempre, elevando não apenas os funcionários, mas também a humanidade daqueles que o administravam.